1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 12 ao 15, nós lemos assim: E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoe a Tua palavra, abençoe agora a pregação dela, que o Senhor venha a me empoderar, que eu possa ter o poder do Teu Espírito para falar com clareza, que o Senhor possa também empoderar o nosso ouvir esta noite, que possamos estar abertos e atentos às verdades que o Senhor tem para nós. Abençoe agora esse tempo, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então. Que tipo de igreja nós queremos em 2021? Que tipo de igreja significa que tipo de pessoas, que tipo de crentes nós queremos ser em 2021? Que a igreja somos nós e nós somos a igreja. Você não pode separar uma coisa da outra. Assim como a igreja vai os crentes que compõem aquela igreja e vice-versa. Assim como vai os crentes daquela igreja, assim vai a igreja. Hoje a mensagem é um pouco egoísta, mas só um pouco, vocês vão entender por quê. O tema de hoje é pedidos para a paz pastoral. Pedidos para a paz pastoral. Eu quero paz. E se você for honesto, você também busca paz. Nós temos aqui nesse texto o apóstolo Paulo fazendo 3 rogos. E começa no versículo 12, rogamo-vos. Versículo 14, ele repete, rogamo-vos. E o rogo nada mais é do que um pedido. Ele está fazendo pedidos. O pastor Paulo, o apóstolo Paulo, está pedindo algumas coisas e o resultado daquilo que ele pede é paz e benignidade. No versículo 13, diz, tende paz. Os rogos, os pedidos que ele faz é para que tenhamos paz. O versículo 15 diz também, seguir sempre o bem. Então, o resultado de seguir os rogos, o resultado de cumprir os pedidos do apóstolo Paulo, é que vai resultar em paz e benignidade em nossas vidas e, consequentemente, também na igreja. Essas duas coisas, paz e benignidade, são as duas coisas mais desejadas pela humanidade, e essas duas coisas andam juntas, andam de mão dadas. Os rogos que nós lemos aqui no texto que nós lemos, eles são direcionados aos crentes da igreja em Tessalônica. Tessalônica é uma cidade, ainda existe hoje, fica na Grécia, fica uns 100 e poucos quilômetros ao sul de Atenas, a capital. A cidade existe hoje, uma cidade mais turística que outra coisa, muitas ruínas e templos e coisas assim. A igreja não existe mais há muito tempo. Mas, apesar desses rogos de Paulo serem direcionados aos crentes da igreja em Tessalônica, daí que estão na carta que ele escreveu àqueles crentes, por extensão, ela também se aplica a nós. Não estamos na Grécia, não estamos no primeiro século, mas mesmo assim, indiretamente, esses rogos são sim direcionados a nós também. Se nós ignorarmos estes rogos, estes pedidos, um rogo nada mais é do que um pedido insistente. O interessante é que o primeiro rogo, no versículo 12, é um rogo que a palavra original dele refere a um pedido insistente, a um pedido recorrente. É como se estivesse pedindo e pedindo. Já o segundo rogo, no versículo 14, é um rogo, mas a palavra original não é a mesma que encontramos no primeiro rogo. No versículo 12,
é um rogo de chamar as pessoas para uma certa posição, é chamar as pessoas para uma certa situação junto a deles. Ele está rogando eles a seguirem, está rogando aos crentes a seguirem Paulo e os seus companheiros, indicando que Paulo estava sendo um exemplo, estava chamando, rogando para chegar juntos. Mas se nós ignorarmos, haverá consequências indesejáveis. No versículo 15 a gente vê, onde diz assim: vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como também para com todos. Uma dessas consequências é uma falta de amor na igreja, como nós vimos. O resultado é a paz e benignidade, que se traduz no versículo 15: ninguém dê a outros mal por mal. Falta de benignidade. A natureza humana dita que quando alguém faz mal para você, nada mais justo, correto, recomendável é você fazer o mal de volta. A Bíblia fala que não devemos retornar mal por mal. Pastor, isso aqui me faz mal, o que eu faço? Faço o bem. Retorne o bem. Quando alguém te faz mal, retorne o bem. Isso chama-se benignidade. Deus é benigno. Deus não retorna o mal quando nós somos rebeldes, desobedientes, imperfeitos e falhos. E nós devemos ser como Deus. Então, é um sinal da benignidade quando nós não retornamos mal por mal. Nós não damos o troco. Não só com as pessoas da igreja, mas com os de fora, como nos lemos aqui no versículo 15. Paulo já havia visto esse tipo de comportamento na igreja que ficava na Galácia. Em Gálatas 5, versículo 15, ele escreve assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Obviamente, os irmãos na Galácia não estavam praticando canibalismo, não era isso, mas era tamanha a maldade, era tamanha a confusão, que Paulo usou o termo mordeis e devorais uns aos outros. E disse: se vocês continuarem assim, vocês vão acabar se consumindo, vão comer um outro, vão engolir um ao outro. Isso é o que? É falta de benignidade. Eles estavam na Galácia voltando mal por mal. Você fez mal para mim, eu vou fazer mal para você. Se você não foi bom para mim, eu não vou ser bom para você. E um dos motivos, dos alvos desses rogos de Paulo era justamente evitar o que Paulo já estava observando, já havia observado na igreja, na Galácia. Então Paulo está querendo evitar isso. Então, para evitar falta de amor e contendas e mal-estar na igreja, para evitar o proceder maldoso, ele fala aqui: mas seguir sempre o bem, sempre, mesmo quando alguém te faz mal, sempre, em qualquer ocasião ou circunstância. E ainda no versículo 15, fala sobre mau testemunho para com aqueles de fora da igreja, tanto uns para com os outros, como também como para com todos. Esse todos não seria para os de dentro da igreja, mas para os de fora da igreja. Testemunho como a igreja é vista. E é justamente isso que nós queremos evitar. É a direção oposta que nós queremos caminhar. Nós queremos paz, nós queremos benignidade. E quais são então estes rogos, esses pedidos exatamente que Paulo prescreve? O que devemos fazer e como devemos prosseguir para obter paz e bondade, bem-estar e um bom testemunho e sermos o sal e a luz do mundo como devemos? Não só na igreja, mas também no lar, no trabalho, na escola, na faculdade, aos vizinhos. Nós não penduramos as chuteiras de crentes quando saímos por aquelas portas daqui a quantas horas, pastor? Eu não sei, ninguém sabe, é um mistério, mas a gente não deixa o nosso cristianismo na igreja quando nós entramos no mundo e saímos por aquelas portas. O nosso cristianismo deve continuar no nosso lar, primeiramente, no nosso trabalho, no lugar de estudo, onde moramos. Como então alcançar isso? Vamos ver então aqui os 4 rogos que Paulo traz, que vai nos levar a esse tão desejado local e posição que nós queremos alcançar. Olhe comigo no versículo 12, de 1 Tessalonicenses 5, onde diz: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam.
Aqui está falando, o primeiro rogo que Paulo faz, o primeiro pedido que Paulo faz, é reconhecer autoridade. Ele fala: reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós. Aqui ele não está falando, e eu não estou falando, sobre o pastor Roberto, a pessoa. Eu estou falando sobre o pastor Roberto, a posição, o cargo, o pastor. Versículo 13 explica o porquê disso. E que os tenhais em grande estima e amor por causa da obra. O pastor deve ser reconhecido, se por mais nada, pela obra, pela posição, pela autoridade que ele tem. Mais uma vez, não me refiro a mim pessoalmente, mas a posição e ao cargo que eu ocupo. Não é para ter grande estima devido a talento, ou beleza, ou qualquer outra qualidade, ou eloquência. Deve haver um reconhecimento de autoridade pela obra, pela posição de autoridade que o pastor tem na igreja. Não apenas na igreja, o princípio aqui na igreja, mas também segue-se que na igreja a autoridade é o pastor. E eu rapidamente adiciono algo que aqui todo mundo já ouviu 1000 vezes. Eu sou autoridade ao passo que eu fico em pé e atrás deste livro aqui, ó. Eu não sou autoridade por mim. Eu sou autoridade se eu estou seguindo a autoridade bíblica. A minha autoridade não vem da minha pessoa, a minha autoridade não vem da minha posição, a minha autoridade vem da palavra de Deus. Muito importante sabermos distinguir, mas não só na igreja, mas no lar. Deve haver um reconhecimento de autoridade. Autoridade no lar, digamos um lar funcional, um lar completo. A autoridade naquele lar é o esposo, é o marido. Obviamente, o esposo sábio, ele vai ouvir e vai incluir os conselhos da sua esposa. O marido e a mulher, eles completam um ao outro. Não é uma questão de concorrência, mas é uma questão de completar, de um preencher e completar o outro. No trabalho tem um chefe no trabalho. Temos que reconhecer o chefe no trabalho. Como, pastor? Se é para estar no serviço de 8 horas, você chega a que horas? 8h10? Não, você chega às 8, ou até um pouquinho antes. Autoridade. Se o seu supervisor, chefe, patrão, pede, manda que você faça uma coisa, você faz aquilo na melhor da sua habilidade. Não ficar arrastando os pés, não ficar enrolando, só fazer quando ele estiver olhando, deu as costas. Tudo isso é autoridade. Na sala de aula. Triste hoje o que acontece nas salas de aulas. Muitas vezes é um verdadeiro zoológico. Falta de autoridade completa. Tem que haver autoridade, seja lá onde que for. Um dos rogos para ter paz e benignidade é que haja um reconhecimento de autoridade, seja na igreja, seja no lar, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, seja no governo, na sociedade civil que nós temos. Nós temos leis, nós temos autoridades que estão sobre nós. Em toda a esfera da nossa existência existem autoridades e devemos reconhecê-las. A autoridade deve ser reconhecida e respeitada. Essa palavra presidem, ela significa estar à frente, estar sobre, significa os que governam. Então é preciso que haja governo no lar, na sociedade, em casa, no trabalho. É necessário que haja ordem. Se você olhar a palavra reconhecer no dicionário, significa ter como verdadeiro, admitir como legítimo e verdadeiro. Não é você reconhecer simplesmente, é você ter aquilo como verdadeiro. Não é só de boca para fora, é você realmente entender que ali tem uma autoridade que Deus colocou. A Bíblia fala que toda autoridade vem de Deus. Pastor, e quando tem um líder político, um governante, prefeito, governador, presidente, quem seja, mau e injusto, sabe quem colocou ele ali? Deus. Não, nós tivemos eleições, não interessa, é Deus.
Deus às vezes coloca governantes más justamente para disciplinar, corrigir e julgar o povo. Entenda isso. Você pode não gostar do governante do passado, do presente e do futuro, mas quem coloca e colocará ele lá é Deus. E mesmo que ele seja um governante ruim e mau, nós devemos orar por ele e devemos reconhecê-lo como tal. Ah, eu não gosto dele, não interessa. Há governantes que eu gosto, governantes que eu não gosto. Devemos orar por todos e reconhecer todos como tal. Porque esta é a vontade de Deus. Tem que haver autoridade. Sem autoridade, o que nós temos é anarquia, é desordem. E com anarquia e desordem não pode haver paz, não pode haver benignidade. E que tenhais em grande estima e amor por causa da obra. Aqui Paulo está falando mais uma vez, é claro, autoridade pastoral, e eu vou trazer agora o foco do que Paulo escreve, ao contexto que Paulo escreve da autoridade do governo na igreja. A autoridade pastoral se limita e se restringe às coisas de Deus. As palavras que Paulo usou foi, que presidem sobre vós no Senhor. Eu como pastor, eu presido sobre vós no Senhor, não na sua casa. Eu não tenho autoridade nenhuma sobre a sua vida, na sua casa, no que você faz, mas no Senhor, no que diz respeito à igreja, no que diz respeito à pregação da palavra, o ensino, o aconselhamento, isso eu presido. Agora, se você vai seguir a pregação, o conselho, aí não é comigo. Eu não tenho autoridade de chegar na sua vida, na sua casa, e ficar dizendo, mude isso, faça aquilo, faça assim, faça assado. Presidem sobre vós no Senhor, para clarificar e para equilibrar o conceito de governo pastoral e para evitar qualquer vítima de eventuais tiranias pastorais, não nesta igreja, mas eu já ouvi histórias horríveis de tirania pastoral, porque as pessoas não entendem o que significa presidirem sobre vós no Senhor. Abra suas Bíblias para 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, o apóstolo Pedro está clarificando exatamente o que significa essa autoridade pastoral. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Aqui Pedro está falando a pastores, ele usa vários termos, e todos esses termos são termos que se referem ao pastor. Ele começa no versículo 1, aos presbíteros que estão entre vós. Essa palavra presbítero é uma palavra que se refere ao pastor, é um título. Eu sou um pastor, eu sou um presbítero, eu sou um episcopo. São todas palavras que estão fazendo referência à posição pastoral. Então aqui o apóstolo Pedro está falando aos presbíteros, aos pastores. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, ou seja, eu também sou um pastor, e ele de fato era, e que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Versículo 2, apacentai o rebanho de Deus. Essa palavra apacentar, ela significa alimentar. Obviamente aqui não é para eu alimentar você com refeições deliciosas e nutritivas, aqui está falando apacentar, alimentar espiritualmente, alimentar na palavra de Deus. Mas essa é uma das funções do pastor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado. Essa palavra, essas duas palavras, tendo cuidado, é a tradução de uma palavra grega, que é a palavra episcopel. Episcopel é onde vem episcopo, que é outro termo para o pastor. Epi é a preposição grega que significa em cima ou sobre. Scopel significa observar, aí que vem escopo. É aquele que está supervisionando, episcopo. Quando fala aqui, tendo cuidado, supervisionando, olhando, vigiando, episcopando. Por isso que você deve ouvir a pregação do pastor, seguir o conselho do pastor, não porque eu sou dono da verdade, mas porque eu prego a palavra da verdade. Eu não sou dono dessa palavra, mas eu prego essa palavra.
E o pastor está supervisionando, episcopando, vigiando, como um pastor vigia as ovelhas para ver o lobo, os perigos. Mas essa palavra tem de cuidado, episcopel, e episcopos é outra palavra para pastor. Seguindo, tendo cuidado, não por força. Veja bem, não é para forçar ninguém a fazer nada, que ele está dizendo, não por força. Não é para eu forçar, coagir, amedrontar, ameaçar, não por força, mas voluntariamente. Então eu devo fazer isso voluntariamente, mas eu devo levar vocês também a seguir o pastor voluntariamente, não é por força. Então entenda, o pastor preside, mas é voluntário, não é forçoso, não é forçado. Não é forçar as pessoas, nem por torpe e ganância. Então, o objetivo do pastor não é ganhar alguma coisa, não é lucro, não é para proveito ou interesse próprio. Continua, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Entendeu bem? Não é para eu ter domínio sobre a herança. O que é a herança de Deus? A igreja. A igreja, os membros da igreja são herança de Deus, comprados pelo sangue de Cristo. Não é para ter domínio, fazer coisa forçosamente. Esse não é o meu papel. Eu não vou chegar na sua casa, entrar na sua vida e ficar dizendo, faça aquilo, faça isso, se comporte de tal modo, você não... Isso não faz parte do meu métier, não faz parte da minha jurisprudência, eu não tenho desejo, vontade e autoridade para fazer isso. Mas a Bíblia fala que deve haver um reconhecimento da autoridade pastoral, naquilo que eu prego, digo eu, a posição, o pastor, qualquer pastor, não somente eu. Deve haver um reconhecimento voluntário e não um domínio da parte de qualquer pastor. Eu digo isso para, talvez alguém já foi vítima, espero que ninguém seja vítima de tirania pastoral. Infelizmente, eu sei que acontece, eu já vi cada história que é de deixar você realmente muito, muito chocado. Então, nós não devemos ignorar ou desprezar os que presidem sobre vós no Senhor. Olhe comigo no capítulo, no versículo 14 do texto que nós lemos. Nós devemos admoestar aqueles em erro. Ele traz alguns rogos. O primeiro rogo é reconhecer a autoridade, o segundo rogo é admoestar os que estão em erro. Rogamos-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros. Essa palavra admoestar significa avisar. Primeiramente, o pastor tem a tarefa e a responsabilidade de avisar a todos. A gente vê isso no versículo 12. É uma tarefa pastoral, mas no versículo 14, a coisa muda. Ela se estende. Não é só para o pastor admoestar. Olha o versículo 14. Rogamos-vos também, pastores? Não. Rogamos-vos também, irmãos. Não é só para o pastor avisar. Não é só para o pastor admoestar. Você é irmão? Você é irmã? Então esse rogo é para você. Esse pedido é para você. Todos os rogos, inclusive, que nós vamos ver hoje, são coletivos para toda a igreja, todos os irmãos, todas as irmãs. Precisa haver apoio aos avisos do pastor. Precisa haver o aviso de todos, a união de todos. Não críticas, não ficar jogando dúvidas e desconfiança. Por isso que todos precisam estar na mesma página, todos precisamos estar unidos, como diz em 1 Coríntios 1,10, que aliás é outro rogo, que não está no texto, mas é um outro pedido. 1 Coríntios 1,10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Quer dizer isso, é para todo mundo ter a mesma posição. Não deve haver divergências. Não quer dizer que todo mundo tem que concordar com todo mundo, mas todo mundo tem que concordar com esse livro, amém?
Você pode ter a sua opinião, posso ter a minha opinião, mas aqui não tem opinião. Esse livro não é um livro de opiniões, é um livro de verdade. É um livro de verdade, a verdade de Deus divina e eterna. Não é para todo mundo ficar concordando com todo mundo igual uns robôs que... Não. Deve haver união, não deve haver dissensão dentro da palavra de Deus. Tem que haver união quanto a isso. E nessa união, então, devemos admoestar uns aos outros. Se só o pastor avisa, é um contra um bocado. Mas se todo mundo avisa, quando um entra no erro, aí todos estão unidos para avisar. E note, é admoestar. Não é queimar, matar, criticar, expulsar, cair em cima, odiar. Não, avisar. É avisar, é admoestar, é um aviso com a intenção e com o intuito de trazer de volta, de recuperar, de corrigir. Não avisar de afastar e destruir e derrubar. Nós não devemos fazer vista grossa. Muitas vezes, nós, como irmãos, falhamos, porque não queremos talvez ferir ou atrapalhar a nossa comunhão, a nossa amizade. E deve haver amizade, e deve haver comunhão. Mas às vezes é necessário haver um aviso. E às vezes valorizamos tanto a comunhão e a amizade que nós não queremos atrapalhar nada dando um aviso, chamando atenção, dando talvez uma bronca. Em Cristo Jesus, é claro. E fazemos vista grossa. E fingimos que está tudo bem, e não falamos nada. Isso não ajuda aquela pessoa. Isso atrapalha. Então não é só para o pastor estar dando broncas e avisos e chamando atenção, é para todo mundo estar unido, mesmo porque o pastor não vê tudo. E eu nem quero ver tudo. Mas se você vê um irmão que está talvez faltando aos cultos, está talvez cometendo algum deslize, que está talvez saindo do caminho, você tem autoridade de chegar lá e admoestar aquele irmão. Eu não sou pastor, nada a ver comigo. Não, não, não. Se Deus trouxe a sua atenção, se Deus mostrou para você, é para você ir lá em amor, em mansidão, e em verdade, admoestar e avisar, e tentar recuperar e trazer o irmão de volta. Que aí todo mundo está trabalhando junto, como um corpo. Agora, se só o pastor que está aqui, berrando, pulando, admoestando, gritando, aí fica difícil. Não é nem justo. É bullying, é vocês estudiam contra eu, coitados de mim. Então aqui, está dizendo, rogamos-vos também, irmãos. E quem irmãos? Todo mundo da igreja. Irmãos, todos da igreja. Que admoesteis os desordeiros. Alguém está fora de ordem? Alguém está saindo do caminho, alguém está deslizando, todos nós temos uma responsabilidade de avisar. Olhe comigo ainda no versículo 14, os rogos. Primeiro, reconhecer a autoridade. Segundo, admoestar aqueles em erro. Próximo, consolar os desanimados. Rogamos-vos, irmãos, que consoleis os de pouco ânimo. Aqui é uma situação, não é se haverá os de pouco ânimo, não. Sempre tem pessoas de pouco ânimo. Nem sempre é fácil identificar alguém que está com pouco ânimo. Essa palavra pouco ânimo é interessante. É a palavra oligopsikos. Oligo é a preposição que significa pequeno. Aí que vem a palavra em português oligarquia, que significa arquia, o poder concentrado na mão de poucas pessoas, ou a influência. Uma oligarquia é isso, é quando tem poucas pessoas que detêm o poder e a autoridade. Aqui não é oligarquia, aqui é oligpsikos. Psikos quer dizer alma ou mente. Aí que vem psicologia, psiquiatria. Psikos, a pessoa que está com uma mente pequena ou com uma alma pequena, no sentido dela ser fraca. Ela não está com uma alma forte, robusta, ela está pequena, débil, fraca. E muitas vezes a gente não vê o psikos, porque o psikos é interno, é a alma. A palavra psikos também é usada para alma, ou para coração até.
Então muitas vezes a gente vê por fora a pessoa parece perfeitamente alegre, contente, feliz, forte, robusta, mas por dentro, onde ninguém vê, há fraqueza. Eles estão com pouco ânimo, estão com pequeno ânimo, fracos. Nós temos que ficar atentos e ter discernimento para entendermos os sinais, os sintomas de ter pouco ânimo e agirmos. Como? Consolando. Esse pouco ânimo não fala sobre uma fraqueza ou debilidade física, mas sim espiritual ou até emocional. É quando a pessoa não tem coragem, ou ânimo, ou resolução de decidir fazer alguma coisa. A tais pessoas, todos nós, mais uma vez, não é só o pastor, todos nós, irmãos, rogo-vos, irmãos, que consoleis. Consolar, essa palavra consolar significa confortar, mais precisamente, ela significa aliviar, ajudar a carregar a carga, ajudar em alguma forma, preencher o que está faltando. Não adianta você querer aliviar dizendo apenas, eu vou orar por você, viu, irmão? Faça, ore, mas só não fale que vou orar, de fato ore. Mas é fazer alguma coisa prática, é aliviar, fazer alguma coisa para ajudar, como se alguém está carregando uma carga pesada e sucumbindo e quase não conseguindo, você vai lá e você não diz assim, estou orando por você, irmão, força, força, você consegue. Não é esse tipo de conforto, é você ir lá junto, é você chegar junto e carregar o peso. Vamos lá, eu ajudo você. Está pesado? Pega de um lado, você pega do outro, vamos lá. Isso é o que fala sobre consolar os desanimados. É você chegar perto e fazer a sua parte. Aqui fala, além de consolar os desanimados, é sustentar os fracos. Rogamos, pois, irmãos, que sustenteis os fracos. Essa palavra fraco é a palavra traduzida de astenes. Astenes significa sem força, ausência de força. Pode ser traduzida também como doente. Aqui, diferente de pouco ânimo, aqui esses fracos, aí é algo físico. É algo físico. Aqui são pessoas que podem até decidir, pessoas que até têm um ânimo e desejo, não tem pouco ânimo, eles têm um ânimo, mas fisicamente, logisticamente têm dificuldades. Como alguém, por exemplo, que vem para a igreja, mora longe e está chovendo. Você passar lá, dá uma carona, ou vai de guarda-chuva e vem a pé com a pessoa debaixo do seu guarda-chuva, por exemplo. Esse sustentar os fracos, essa palavra sustentar significa escorar, apoiar, escorar, ajudar, logisticamente. Eu queria ler a Bíblia, mas sabe o que é? Eu não tenho uma Bíblia. Toma uma Bíblia aqui. É que eu não sei ler. Eu leio para você. Não tem tempo? Aqui está uma Bíblia em áudio. Para quem quiser uma Bíblia em áudio, para você ou para alguém, a Bíblia dispõe. Você pode fazer o download da Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse, em MP3. Para quem não sabe, são 72 horas. Ela lida em voz normal. Isso indica o que, minha gente? Que é possível ler a Bíblia em 72 horas. Mas pastor, eu pensei que demorava anos e séculos e anos. 72 horas. Claro, consecutivas, ninguém vai sentar 72 horas. Mas 72 horas, se você separar isso, se você separar tempo integral, você lê a Bíblia em uma semana. Eu nunca fiz isso. Não estou dizendo que você deve fazer isso. O que eu estou falando, se você sentar e passar 10 horas por dia, só lendo a Bíblia, você lê ela em uma semana. Não estou dizendo que você deve fazer isso, não me entenda mal. Que muita gente pensa que ler a Bíblia é algo que vai demorar décadas. Se você ler 2 versículos, um a cada 3 dias, vai demorar séculos. Mas o que eu quero dizer com isso, que quando falo sobre sustentar os fracos, é você chegar e tirar a dificuldade, não necessariamente
o ânimo, a coragem da pessoa, mas a pessoa tem um problema. A pessoa tem algo que fisicamente o impede, o atrapalha, o dificulta, e você chega lá e você ajuda, não só dando ânimo, mas também suprindo. Isso é o papel de todos nós. É tirar o problema. Está com problema? Tire o problema. Ah, porque eu não sei chegar, eu levo. Eu não sei ler, eu leio. Eu não tenho uma, tome aqui uma. Eu não tenho sapato, tome sapato. Eu não almocei, estou fraco, tome comida. Qualquer que seja o problema, o empecilho, a dificuldade, você chega e você sustenta os fracos. Na fraqueza que for, você adiciona força, for necessária. Ainda no versículo 14, fala que devemos admoestar aqueles em erros, consolar os desanimados, sustentar os fracos e, por último, ser pacientes. Rogamos-vos, irmãos, que sejais pacientes para com todos. Note que o versículo 15 termina que é para ser paciente tanto uns com os outros como para com todos. Ou seja, é para ser paciente com os irmãos aqui dentro, mas também com as pessoas de fora. Paciência. Paciência, nós sabemos, é um fruto do Espírito. Paciência ou falta de paciência é o que nos leva a dar mal por mal. Vede que ninguém dê a outros mal por mal. Sabe quem não dá mal por mal? Quem tem paciência. A pessoa impaciente vai dar o troco em espécie. É fácil. Você me dá um tapa, eu dou um tapa de volta na hora. Você chuta minhas canelas, eu chuto a sua na hora. Jesus falou o quê? Se alguém dá um tapa em um lado da face, o que você faz? Dê o outro. Se alguém lhe pede para carregar uma carga 1 quilômetro, você carrega o quê? 2. Muito parecido sobre sustentar os fracos. Fala sobre consolar os desanimados. Não retornar mal por mal. A gente diz, carrega isso para mim 1 quilômetro, carrega tu. A carga não é tua? Para quem não sabe, o contexto de carregar carga era que, naquela época, no Novo Testamento, Israel era dominada pelos romanos, e todo soldado romano podia convocar um cidadão local a carregar para ele. Se não me engano, não era quilômetro, eu não lembro exatamente, mas era em léguas na época usava. Mas por lei, ele podia pedir, e por lei você precisava obedecer. O soldado chega e fala, carrega isso daí para mim 1 quilômetro. Aí você carregava 1 quilômetro, pronto, venceu os meus quilômetros, está aqui sua carga. Agora você, carrega mais 1 quilômetro. E o soldado romano podia exigir por lei, e o cidadão tinha que obedecer por lei para carregar aquela distância específica. Jesus falou, quando te pedem para carregar 1 quilômetro, que você precisa, por lei é obrigado a seguir as instruções. Não leve só 1, leve 2. Se alguém lhe amaldiçoa, bendizei-o. Você tem um inimigo, alimente, dê água para ele. Ore por ele. É isto aqui, é não dar mal por mal. É dar bem por mal. Bem por bem todo mundo faz. Bem por bem até os perdidos, os ímpios fazem bem por bem. Mal por mal é natureza humana. E aqui Deus está dizendo, não dê mal por mal para ninguém. Nem um com os outros, nem com os de fora. Tudo isso vem através do quê? Da paciência. Sede pacientes uns para com os outros. A tarefa, a responsabilidade de todos, não só do pastor, é reconhecer a autoridade, não só na igreja, como eu disse, mas no lar, no trabalho, na sociedade, na vizinhança. É admoestar os que estão em erros, consolar os desanimados, sustentar os fracos e ser paciente. E se nós fizermos isso, veja bem, nós, não é o pastor que faz isso. Se nós fizermos isso, não é para o pastor, mas meia dúzia, não. Se nós fizermos isso,
nós vamos ter paz, nós vamos ter benignidade na igreja, no lar, em todas as esferas em nossas vidas. Nós vamos experimentar a paz de Deus, experimentaremos a benignidade de Deus. E Deus nos capacita a fazer todas essas coisas através do Espírito Santo de Deus que habita em todo salvo. Basta a gente alimentar, ao invés de entristecer. Basta a gente ouvir, em vez de extinguir o Espírito Santo. E essas coisas serão uma realidade. E a Igreja Batista Metropolitana, a saber, nós teremos um 2021 com paz, com benignidade e com o poder de Deus em nossas vidas.